E hoje nós vamos falar de como fechar 5 vezes mais tratamentos utilizando a estrutura que você já tem aí na sua clínica. Beleza? Então vamos iniciar. Bem, tudo parte do princípio de que o paciente já chegou até a sua clínica, né? Então isso é muito importante. Porque não tem como você fechar se o paciente não chegou até aí. É por isso que nós falamos também da parte do marketing, da parte da gestão, porque tudo isso tem que estar organizado para que... É igual uma dança, né? Se tem um casal de dançarinos, você, às vezes não sabe nem quem está conduzindo quem, porque está uma dança tão sincronizada que você não consegue identificar. Então, isso aqui é igual uma dança. Você tem que... A sua clínica, o seu consultório tem que estar estruturado de uma forma que encante o seu paciente. E tudo começa no atendimento, né? Quando você usa o marketing digital, por exemplo, tudo começa lá no seu anúncio, nos seus materiais, nos seus conteúdos, onde vai começar a atrair a pessoa, ela vai entrar em contato, vai agendar, vai falar lá com sua secretária. E fazendo um atendimento de excelência, que nós também vamos falar aqui, nós já falamos e vamos retornar a falar, ele vai agendar e vai comparecer. Então, tudo parte do princípio que o paciente chegou até a sua clínica. Ele chegou, ele entrou, né? Esse processo se inicia. Então, primeiro, tudo começa na confirmação da consulta. Então, o que deve ter? Quais são os requisitos para se confirmar uma consulta com o seu paciente? Primeira coisa é gerar no seu paciente a sensação de um compromisso. Ele tem um compromisso marcado com você. E para você ter um compromisso com o seu paciente, você deve evitar ao máximo desmarcar, né? Principalmente por sua parte, dentista, e desmarcar com o paciente. Porque se o dentista desmarca, né? Se você, o profissional, desmarca, isso passa que você não tem um compromisso suficiente com esse paciente. E isso dá o direito dele também de marcar. Eu até contei uma história um tempo atrás de que eu malhava, treinava com personal, treino, e eu sempre estava lá bem cedo, era acho que 5 ou 5:30 da manhã que eu tinha que estar lá. E teve um dia que ele desmarcou, e eu nunca tinha desmarcado, porque ele sempre batia na tecla que tinha compromisso, que depois tinha outra pessoa para ele atender e tal. Aí teve um dia que ele desmarcou. Depois desse dia que ele desmarcou, eu me senti no direito de desmarcar também. Aí acabou que teve esses desencontros, acabou que eu até parei de fazer o trabalho com ele. Comecei sozinho. E continuo sozinho até hoje aí, treinando sozinho de manhã. Agora eu treino no meu prédio, eu vou na academia. Então, quer dizer, eu poderia estar lá com o personal lá, sei lá quantos anos pagando, né? Mensalmente lá, que não é um valor barato, né? E não estou, porque simplesmente ele resolveu desmarcar comigo algumas vezes. E isso no meu subconsciente, na época eu ainda não estudava a fundo sobre isso, mas isso me deu o direito, entre aspas, de também de marcar com ele. Então você tem que ter compromisso com o seu paciente, isso é muito importante. Segunda coisa, educar o seu paciente para que ele não falte. Explicar que você está se reservando um tempo, está bloqueando a agenda. Outras pessoas estão deixando de comparecer porque essa agenda está bloqueada para ela ir. Então, tudo isso faz com que você eduque esse paciente ele comparecer na consulta, ou a sua secretária passar essas informações, é claro que de uma forma agradável. Então, e dessa forma você vai estar educando para que ele não falte, porque ele vai entender o porquê que ele não deve faltar. Principalmente se já é paciente, se eu a tempo. O que você pode fazer para minimizar essas faltas? Né? Porque impedir totalmente não tem como, mas você tem como minimizar. Primeira coisa é você fazendo um vídeo e gravando um vídeo explicativo, pedindo para a sua secretária enviar, principalmente para paciente de primeira consulta. Então, quando ela envia um vídeo explicando como é que vai ser o procedimento, o passo a passo, inclusive seguindo aquele protocolo que nós já falamos anteriormente, o paciente vai ter clareza de como vai ser essa consulta, se cobra, se não cobra, o que vai acontecer, como é que é a dinâmica. E com essa clareza que esse paciente vai ter, ele vai estar muito mais propenso a ir, porque ele não vai ter surpresa. Ah, será que vai ser assim? Será que vai ser assado? Não. Ele sabe que você vai chegar lá, que você vai fazer isso, vai fazer aquilo. Você já avisou, outro detalhe importante, avisar que tem escova de dente. Nós já falamos que é um dos principais motivos que fazem muitas pessoas desmarcarem, porque às vezes a pessoa está na rua, ela está até foi resolver algum compromisso na rua, e ela ia para ir para o seu consultório depois de fazer a avaliação lá contigo, mas não foi porque comeu alguma coisa, acabou que esqueceu e não tem escova na rua.
Então, quer dizer, ela não vai porque ela fica com vergonha a primeira vez que vai te encontrar, né? Se é o primeiro encontro. Até quando não é o primeiro, mas a pessoa se sente incomodada de ir com a boca suja, ou de só lavar a boca. Então, quando você avisa que tem lá escova para fornecer, ou mesmo que seja para vender, isso aí também vai minimizar as chances de falta. Beleza? Então, essa parte de ter o vídeo lá explicativo, de educar o seu paciente, né? E avisar não é só ter, é ter e comunicar. Porque se você não comunicar, né, a pessoa não tem como saber. Então, é importante. Outro passo importante, na hora de confirmar a consulta, você não precisa necessariamente, a doutora fulano vai estar te esperando amanhã, está tudo certo, posso confirmar? Que é o modo tradicional. Você não precisa fazer isso. Você já pode pegar e enviar, por exemplo, uma mensagem, um outro vídeo, falando como você está feliz de que o dia da consulta chegou, ou se é um dia, ou se envia um dia antes, que amanhã, pela manhã, nossa consulta e tal, e explicar, reforçar os pontos positivos, né? Porque isso já, inconscientemente, se a pessoa está pensando por um motivo fútil de marcar, ela já não vai desmarcar mais. Porque ela está vendo como vocês estão comprometidos com o resultado dessa pessoa, mesmo que seja a primeira consulta. E quando o paciente vem pela internet, é totalmente diferente do que o paciente que vem por indicação. Porque o paciente que vem pela internet, principalmente quando é um anúncio de captação fria, ou seja, o que nós falamos na última aula, que sexta-feira nós falamos de marketing, ou seja, o paciente não te conhece a fundo, ele lá viu um anúncio seu, clicou e agendou, o que acontece? Quando esse paciente agenda e você não tem essa comunicação assertiva, ele, qualquer motivo que tenha, se ventar mais forte, ele vai falar que não vai. Então, quando você pegar e segue esse protocolo, e já encanta o paciente dessa forma, ele já vai se sentir muito mais motivado a comparecer. Então, enviar o vídeo, você pode ligar também, né? Sempre dê preferência à ligação. Ligação sempre vai reter mais esse paciente do que o WhatsApp. Você pode dizer, claro que é muito mais fácil. Ou a sua secretária pode falar, vou mandar mensagem, é mais fácil. Sim, realmente é mais fácil. Só que é mais fácil, mas também não gera esse comprometimento. Então, quando você liga, é claro que você não vai ficar tentando ligar e se não conseguir falar por ligação, não vai mandar mensagem. Mas se você ligou e conseguiu falar, vai ser muito mais assertivo. É claro que se você tentou ligar 3 vezes em horários distintos, né, não uma vez seguida da outra, e não conseguiu falar com esse paciente, aí você vai lá e manda uma mensagem para poder confirmar. Ou manda o vídeo, ou manda. Sempre manda primeiro um texto, né? Explicando e tal, e depois você envia o vídeo, que aí a pessoa já vai pegar e vai ver o vídeo sabendo do que se trata. Ó, doutor fulano pediu para te enviar um vídeo para te explicar como é que vai ser nossa consulta, por exemplo. Então você vai mandar uma parte explicativa antes, depois vai vir um vídeo. Então tem pessoas que não vão nem abrir o vídeo, porque não vão querer, às vezes, baixar, não vai querer encher a memória do celular, ou simplesmente não quer ver. Então, envie sempre a frase explicando, dando uma introdução, e depois você complementa com o vídeo. Beleza? Então, quais são os principais problemas hoje das clínicas e dos consultórios? Você sabe qual é? Então, os 3 principais problemas são as vendas, a lucratividade e o marketing. Né? Que muitas vezes uma clínica passa de geração para geração e a pessoa está fazendo do jeito que o avô, que o pai fazia. Né? Mas, hoje em dia, o mundo mudou. Né? Se você bota o pé no rio e tira, quando você vai botar o pé de novo na água, não é a mesma água, a água já foi embora. Mesma coisa acontece aqui. O mundo muda e fica mais complexo a cada dia que passa. Então não adianta você querer usar as técnicas que seu pai usava há 20 anos atrás, 10 anos atrás, porque já mudou. E se mudou, você tem que mudar. Então como é que você faz isso? Primeira coisa é se atualizando, buscando o que tem de mais sofisticado em relação a materiais que vão te ajudar nesse processo de vendas, no processo de marketing, no processo de gestão. E é para isso que eu estou aqui, né? Ensinando de forma gratuita para quem está com a gente aqui acompanhando, né? Tendo esse compromisso. Né? Quem não tem compromisso, infelizmente, vai continuar no mesmo. Então, o que é venda? Venda, na verdade, é o quê? É o processo de encantamento. Então, quando o seu paciente lá, ele cria uma conexão com você e, ao mesmo tempo, você consegue gerar confiança, você está gerando, ao mesmo tempo, um encantamento. Então, encantamento é a junção de conexão com confiança. Você passa a encantar o seu paciente e ele vira um paciente fiel,
Ele não está lá com você porque seu preço é mais barato, né? Que nem é o ideal, né? Mas ele está com você porque ele está conectado e ele confia. É igual no caso dos homens aqui. É difícil, normalmente, o homem trocar de barbeiro, né? Porque ele já tem aquela conexão, aquela confiança. Muitas vezes corta o cabelo da pessoa lá desde criança. Então é difícil ele querer trocar, por quê? Porque ele já está já conectado com essa pessoa. A mesma coisa acontece na sua clínica, no seu consultório. Você tem que gerar esse sentimento de conexão e de confiança. Então, vender é diferente da negociação, né? Porque a venda ela começa no primeiro contato do seu paciente. Como nós falamos lá, o primeiro contato. Onde que é o primeiro contato que o seu paciente tem com você? Da onde que ele vem? Ali é o primeiro contato. Beleza? E a partir desse momento que está se iniciando a venda. Então, a negociação, não. A negociação é quando você já fez todo esse processo, você está naquela parte do fechamento. Aí você está negociando como a pessoa pode te monetizar por isso, por todo esse trabalho que você teve dessa venda. Então, a negociação é o momento e a venda é o todo. Beleza? Então, você deve buscar pelo menos 50% dos orçamentos que você faz lá, dos planejamentos, você tem que tentar fechar no mínimo a metade. Essa tem que ser a métrica. Aí vai ter dentista que vai falar assim, todo mundo que cai aqui, eu fecho. Mas aí cai lá nele lá 10 pacientes no mês, 5 pacientes no mês. Então, quer dizer, aí você já está com problema de captação, né? Que você provavelmente está trabalhando só com indicação, e a indicação chega uma hora que ela estagna, porque você não tem como metrificar, você não tem como saber se está tendo indicação, se não está. Você não tem como ter números exatos em relação a isso, diferente de quando você usa o marketing digital, né? Ou o marketing tradicional, com cartas, entre mais, que você consegue tirar uma média. Então, você tem, de qualquer forma, você tem que buscar pelo menos 50% dos orçamentos, ou dos planejamentos, como você prefira chamar, fechar esses planejamentos, 50%. Mas aí tem um detalhe, né? Lembra que nós falamos em outra aula a respeito do avaliador? Geralmente, quem tem que ser o avaliador? Se tem mais de um dentista na clínica, tem que ser o dono, né? Se você tem uma clínica já com 3, 4 cadeiras, aí você pode pegar e delegar isso. Mas sempre focar em ter um avaliador para fechar 90% dos orçamentos, né, dos planejamentos. Por quê? Porque cai naquela história. Todo mundo que cai que eu fecho. Mas aí cai lá 10 orçamentos de R$1.000 e o cara fechou. Quando foi lá um planejamento de uma reabilitação que custa R$50.000, por exemplo, ele não fecha. Aí quer dizer, ele fechou 10 mil, né, 10 mil, mas não fechou um de 50 mil. Então, quer dizer, esse avaliador é bom ou é ruim? Né? Eu preferia ter um trabalho só de 50 mil do que 10 mil. Agora, aí vai dar a cabeça de cada um. Mas a principal ideia aqui é o seguinte, é que você tenha um avaliador oficial. É claro que você pode ter um outro avaliador para ficar de backup. Né? No caso de ter uma emergência, ou ter uma viagem para fazer, ou você tirar férias, você que é o dono da clínica. Se você for reparar nessas grandes clínicas, né, ou grandes franquias de luxo que existem, geralmente um dos sócios é o avaliador. Né? Ele fica lá, só avalia, né, e fica revezando entre eles. Os sócios, né, quando é mais de um, revezam. E a equipe de dentistas são contratados, geralmente. Por quê? Porque eles sabem, e principalmente essa franquia lá indica que ele fica lá por quê? Porque ele sabe que é de lá que vai sair o faturamento da clínica. Então, quando você faz todo esse protocolo de atendimento, faz um atendimento de excelência e fecha, é ali que está morrendo dinheiro. Aí o que acontece na maioria das vezes? O cara vai lá, fecha, aí às vezes ele consegue até fechar. Ele fecha um monte de procedimento. Aí ele vai ter que executar o que ele fechou. Né? Aí o que acontece? Caiu o faturamento da clínica, porque ele está lá entregando o que ele vendeu. Aí o que aconteceu? Você fica naquele pico. Tô rico, tô pobre. Tô rico, tô pobre. Por quê? Porque ele vai lá e se concentra em fechar. Fechou um monte. Aí tem que executar aquilo tudo sozinho. Aí ele vai executar, para de fechar. Aí quando ele para de fechar, não consegue executar. Aí fica naquela história, né? Tô rico, tô pobre. Por quê? Porque ou ele está executando o que ele vendeu, ou ele está vendendo. Né? Porque quando eu falo vender, é estar fechando os procedimentos. Então, quer dizer, você tem que definir o que você quer fazer e definir um avaliador para ser
a mente ali por trás do fechamento. Geralmente tem que ser a pessoa mais assertiva com vendas, ou se dedicar mais a isso, aprender mais a isso. Né? Que a aula de hoje é focada nessa parte de vendas. Né? Mas então, o que você deve fazer para poder conseguir fechar pelo menos esse 50% de tudo que caiu em você aí? Inclusive procedimentos pequenos e procedimentos grandes. Né? Você tem que ter isso na sua cabeça. Não adianta você fechar só procedimento pequeno e os maiores você não conseguir fechar. Beleza? Então, você deve fazer um procedimento lá de venda consultivo. Então, você não vai, não, vendedor, você não está ali vendendo. Você está fazendo uma consultoria para esse paciente seu. Você está oferecendo para ele o que ele realmente precisa. Você tem que ser ético. Não adianta você oferecer um monte de coisa que ele não tem necessidade. Agora, quando você usa lá a câmera intraoral, ou você usa um scanner, né, que hoje em dia é até mais tecnológico, mas tendo uma câmera intraoral já facilita muito, e não é um produto caro, você vai estar lá dando clareza para o seu paciente e mostrando realmente o que está havendo na boca dele, o que está acontecendo, o que pode acontecer se ele não tratar aquilo, quais são os próximos passos. Então, você tem que ser didático, você tem que explicar, se comunicar na linguagem do seu paciente, explicar o procedimento da forma que ele vai entender. Não adianta você falar com linguagem técnica e ele não entende nada, porque o paciente ele não vai discordar de você. Né? Ele está ali na cadeira de aprendiz, ele está lá te escutando, mas ele não vai discordar. Então, se você não explica de uma forma clara, não pergunta se ele entendeu, se tem alguma dúvida, ele vai falar, tudo bem, vou pensar e te falo. O que está dando aqui? Uma objeção, que nós vamos falar mais para frente. Então, quer dizer, se vou pensar e te falo, é porque ele não entendeu. Ele não entendeu a complexidade do que está acontecendo na boca dele, na saúde bucal. Ele não compreendeu que se ele não realizar aquele procedimento, o que vai acontecer? Então, tem que compreender isso em detalhes. Né? E isso você faz conseguindo mostrar isso de forma clara. Outro detalhe muito importante no processo de venda, sua vestimenta. Né? A forma que você está vestido ou vestida, né? Tanto homens como mulheres. Então, você tem que estar vestido bem. Né? Se é homem, com uma camisa social, com um jaleco bonito, novo, né? Sem aquela roupa já esgarçada. Nem precisa usar mais aquele jaleco branco que muitas pessoas utilizavam sempre. Não precisa. Você pode usar uma roupa bonita, tentar usar uma gravata sempre que possível. Está de jaleco, o jaleco todo fechado, um jalecão bonito, um sapato lá social bonito de couro, no caso dos homens, barba, cabelo, tudo alinhado, né, bem feito. No caso de mulher, manter o cabelo preso, né, pode usar aquele gorro, se maquiar de forma simples, mas tá com o rosto bem maquiado, o rosto bonito, né? Tomar cuidado com o decote, que isso pode causar problemas, né? Então, evitar muito decote muito, muito grande. Salto, usar sempre salto, no caso das mulheres, né? Porque o salto, igual a gravata para o homem, né? Transmite poder, no caso de um profissional da saúde, né? Se você for ver lá, os grandes profissionais da saúde, os grandes médicos, todos andavam lá de gravata. Por quê? Porque isso passa uma sensação de poder. Então, você, dentista, você que trabalha com a saúde, você tem que demonstrar que você tem esse poder da forma que você está vestindo. Porque enquanto a pessoa não te conhece, a única forma que ela tem de te julgar é da sua aparência e da aparência da sua clínica. Então, a única coisa que ela está vendo ali é aquilo. Depois que ela começa a te conhecer, que ela passa lá por todo aquele processo de vendas, aí ela vai te conhecer mais a fundo. Mas até chegar lá, se ela não se conectar com você antes, ela não vai nem chegar nessa fase. Então, no caso das mulheres, voltando, utilizar salto, unha bonita, né? Se eu estou usando um salto aberto lá, unha também do pé feita. Aí você pode falar, não é confortável, não fica à vontade. E o sucesso também não é confortável. Então você precisa passar essa imagem de sucesso para o seu paciente. Por quê? Porque ele vendo que você é um profissional de sucesso, ele tendo essa imagem inconsciente, ele vai estar propício a fechar um procedimento com você, principalmente procedimento de alto valor. Imagina lá, o cara chegar lá, passar um orçamento lá de 100 mil reais, o cara tem até condição de pagar. Né? Às vezes não tem dinheiro, mas tem crédito. Mas ele vê lá, o cara está lá com um sapato velho, com jaleco branco manchado, né? O equipo lá com o pé enferrujado, a secretária não atende direito, não levanta, está mal-humorada.
Aí quer dizer, como é que o cara vai pagar? Não vai, né? Simplesmente não vai. E por quê? Porque ele não foi encantado, ele não gerou conexão de confiança. Então, a primeira coisa, quando recebe um paciente lá na sua clínica, ou no seu consultório, é o quê? Vá até a porta lá onde fica a recepção e receba esse paciente, né? Faça um mini tour lá, mesmo que seja uma sala pequena, mostre os equipamentos e depois leve ele lá para a sua mesa do seu escritório antes de sentar na equipe. Nós até falamos isso na aula de protocolo de atendimento. Então é muito importante você estar lá e entender o que o paciente deseja com aquela consulta, com aquela presença dele lá. Porque muitas vezes você está achando que é uma coisa e é outra. Diz o paciente está lá, você está achando que é uma dor física, mas está com uma dor emocional. Então é muito importante você entender o que levou ele lá. Isso você tem que fazer na sua mesa lá do seu escritório, ou se você tem uma mesa lá do lado da equipe, não tem problema. Senta lá primeiro, conversa com ele, entende, depois você leva ele lá para a equipe. Beleza? Então, aí depois que você fez isso, foi lá, levou para a equipe, fez a avaliação, você retorna novamente lá para a mesa de atendimento, né, para o seu escritório. Aí lá você vai passar o plano de tratamento, né? Então, você recebeu o paciente, entendeu o que ele queria, avaliou, né, mostrou a ele lá com a sua câmera intraoral o que está acontecendo, como vai ser resolvido. Depois você voltou para o seu escritório. Quando você sentou lá de novo, aí você vai mostrar lá as imagens que você tirou, as fotografias que você bateu lá com a câmera, por exemplo, e vai mostrar a esse paciente. Ó, fulano, está acontecendo isso, isso, isso. Se você não fizer isso aqui, pode acontecer isso, isso, isso. Ou você pode fazer isso, isso. Você vai passar o plano de tratamento para o seu paciente, né? Aí você vai descrever tudo o que vai ser feito, né? Então, você vai pegar, vai fazer um apanhado de tudo que foi lá avaliado e vai fazer um pacote com tudo. Você não vai passar o valor separado. Você vai passar um valor para resolver o problema do paciente. Porque às vezes você, sem perceber, você está sendo antiético. Por quê? Porque você está resolvendo um problema, mas sabe que se não resolver o outro, vai voltar a ter problema. Então você tem que passar o valor mostrando para resolver toda a saúde bucal do paciente e deixar ele com uma saúde em perfeito estado. Então você, quando vai passar esse valor lá, o plano, você vai mostrar para ele como. Como é que você vai apresentar esse valor para ele? Você vai apresentar quanto que ele vai dar de entrada e quanto que vai ficar cada parcela. E isso um montante inteiro. Dessa forma que você apresenta e que você não ancora aquele valor. Às vezes o procedimento deu 30 mil, 20 mil. Mas você mostrando dessa forma, o que vai ficar ancorado lá são as parcelas de entrada, né, na mente dele. Que ele vai ficar pensando lá, é naquilo. Agora, se você falar o valor é 20 mil, você pode pagar assim, assim, assim. O cara vai ficar na cabeça dele, mas é 20 mil, né? Pô, podia comprar um carro. Pô, mas podia viajar para não sei para onde. Pô, poderia resolver aquele problema que eu já tinha que ter resolvido. Então, ele vai botar um monte de coisa na frente, mas não vai resolver a saúde bucal dele. Porque você ancorou aquele valor alto. Então, você tem que ter duas tabelas de preço. Você tem que ter uma tabela lá com valor parcelado, que é dessa forma que você apresenta, que eu acabei de falar, e uma tabela com valor à vista, né? Aí, se você preferir pagar à vista, eu posso te dar um desconto de X%. Aí você pode botar lá de 20%, 30% de desconto, que é o valor que você vai ter de custo para parcelar, né? Às vezes vai ter lá a tarifa do cartão, e você tem que calcular, né, para o seu banco lá, quanto que você vai pagar de juros para você embutir, né? Só que você não pode falar. Você não pode falar X aqui por cento de juros. Né? Você não pode falar dessa forma, porque é até contra a lei. Então você tem que apresentar o valor cheio, e caso ele queira pagar à vista, ele vai ter um abatimento de X%. Né? Geralmente gira em torno dos 20%. Beleza? Claro que se o paciente exigir o valor lá separado, se ele bater nessa tecla lá, você vai ter que passar, não vai ter jeito. Mas não foque em passar os valores dessa forma, que você vai estar perdendo venda, né? Perdendo fechamentos. Beleza? Bem, depois disso, você tem que tirar todas as dúvidas do paciente, tem que perguntar a ele: fulano, você tem alguma dúvida? Como é que eu posso te ajudar? O que ficou que você ainda quer saber mais? Você tem que tentar entender ao máximo esse paciente seu. Porque é ali que vai estar.
o que vai impedir ele de fechar com você. Então, qual dúvida que ele tem? Se ele tiver alguma dúvida, ele não vai fechar. Então, você tem que perguntar e responder. Beleza? Mesmo que seja objeção. Você vai ter que aprender como quebrar essas objeções. Nós vamos falar disso agora para frente também. Então, você tem que perguntar quando ele quer iniciar o tratamento. Falando, quer iniciar que dia? Podemos iniciar dia tal ou dia tal. Você já dá 2 opções para ele. Você vai ver sua agenda e vai falar. Ó, no dia tal tem um horário livre, no dia tal tem um horário livre, horário tal. Então, você já vai dar 2 opções para ele. Né? Você já vai pegar ele na frente dele, já vai seguir ele na rede social dele, no Instagram, já vai colocar ele lá na lista de transmissão da sua clínica, se ele não tiver. Porque mesmo se ele não feche, caso ele não feche, você vai estar lá em contato com ele, você vai estar enviando materiais que vão agregar no problema dele. Então, tudo isso vai ajudar o paciente a estar mais conectado. Lembra que tudo é conexão e confiança. Beleza? Aí você pode ir lá enviar orientações semanalmente, né? E tudo que vai ajudar ele no objetivo dele. Beleza? Outro detalhe muito importante, uma coisa que acontece, que muitas pessoas deixam de fechar por conta disso. A forma de pagamento. Às vezes você fechou um procedimento lá de 20 mil reais. Pode passar no cartão em 10 vezes. Mas, se você for parar para pensar, poucas pessoas têm um limite desse livre no cartão. Porque às vezes a pessoa até tem, né? Um limite lá de 20 mil, 30 mil. Mas ter esse limite livre já é uma outra história. Né? Então, às vezes o cara tem um limite livre de 20 mil, são poucos que vão ter. Né? A maioria, muitas pessoas têm um limite alto, o que não é a maioria, a minoria. Mas mesmo assim, esse limite já está preenchido, que a pessoa comprou lá uma geladeira, comprou uma TV, comprou isso, comprou aquilo. Então não tem, na verdade, se o cartão é de 20, ele tem lá 5 mil disponível. 10 mil, quando muito. Então, não adianta. Na maioria das vezes, não vai adiantar falar que pode passar no cartão. Então, como é que você pode fazer para minimizar essa forma de pagamento? A primeira coisa é você facilitar o pagamento desse seu paciente. Ampliar a forma de pagamento. E como é que você pode fazer isso? Utilizando hoje o boleto, como já existe há muitos anos, utilizando várias formas de você facilitar o pagamento do seu paciente. Aí você pode falar, mas eu tenho medo da inadimplência, que é um dos modos impeditivos hoje. Né? Aí você tem que ter uma informação muito importante. As maiores clínicas, todas as maiores clínicas, as clínicas de alto ticket, todas elas fazem pagamento dessa forma. Você tem que ter uma forma de facilitar. E não é porque é no boleto que a pessoa não vai pagar. Isso aí é uma crença limitante que você tem. Então, você tem sim que se resguardar. E é disso que nós vamos falar aqui agora. Porque tem a forma correta de se vender, de fazer um pagamento parcelado no boleto. Então, você pode, por exemplo, parcelar um tratamento em 24 vezes, né? Procedimento de alto valor. Aí você pode definir o parcela mínima. Ó, o valor mínimo para poder parcelar em X vezes é tanto. Por exemplo, em 24 vezes, no mínimo R$200 por mês. Um exemplo. Então, como é que você evita a inadimplência, né, que é o medo da maioria das pessoas? Né? Como é que você minimiza o risco? Primeiro, pedindo uma entrada de 20% a 30% do valor total. Do valor total do procedimento. Se o procedimento deu 10 mil reais, você tem que pedir lá de 2 a 3 mil de entrada. Então, essa entrada, ela vai bancar os seus custos iniciais. Né? Se você tem um custo... o dentista, ele tem que ter essa noção que ele tem uma mina de ouro na mão dele. Porque o serviço, geralmente, o custo é baixo, né? E você ganha pela sua mão de obra, que a mão de obra do dentista brasileiro é uma mão de obra muito qualificada. Vem dentista do exterior, muitos vêm do exterior, principalmente um brasileiro quando mora no exterior e tem um problema lá bucal, ele volta para o Brasil, quando ele tem condição financeira, para tratar de dente aqui no Brasil. Porque a destreza do dentista brasileiro é muito grande. Então, a qualidade do serviço do dentista é muito grande. Em compensação, nem sempre esse serviço é valorizado, porque tem muitas pessoas que fazem esse procedimento, mas que não comunicam da forma correta. Então, você tendo um atendimento de excelência e sabendo comunicar para o seu público, você vai conseguir fechar mais procedimentos. Então, você deve pedir uma entrada de 20% a 30% do valor do procedimento, que são os seus custos principais. Você tem que calcular. Quanto que eu vou gastar de laboratório, quanto que eu vou gastar de produto, quanto que eu vou gastar no total aqui, de minha hora clínica,
né? Calculou? Aí aquele lá vai ser o valor da entrada, que é de 20% a 30%, geralmente gira em torno disso. Aí, o que você pode fazer se a pessoa não tiver nem a condição de pagar essa entrada, às vezes, um tratamento de 100 mil reais, a entrada de 30% é alta, né? Então, o que você pode fazer? Essa entrada de 20% a 30%, você pode parcelar no cartão, que aí está garantido. Ó, deu os 20% a 10 mil reais, por exemplo, você vai lá e parcela essa entrada no cartão. Aí tudo bem. Ou você pode fazer uma coisa chamada tratamento programado, que é você parcelar a entrada em 2, 3, 4 vezes, né, dependendo da possibilidade desse paciente que você tem, e você só vai iniciar o tratamento, ou só vai iniciar os gastos mais altos, quando ele finalizar de pagar essa entrada. Aí pode ser até no boleto, né, também. Mas você vai explicar. Fulano, essa entrada é o que vai dar, vão ser os custos do nosso tratamento. Então, isso aqui, esse valor é para dar sequência nos materiais que vão ser necessários, no laboratório, nos produtos, enfim. Você vai explicar para o paciente a verdade, não vai mentir. Então, você vai iniciar, ou você vai iniciar o tratamento, mas só vai a parte mais que seja o custo mais alto, você só vai iniciar quando ele finalizar de pagar essa entrada do tratamento programado, ou você pode ir recebendo, e quando chegar no valor X, que vai ser entre esses 20% e 30%, você inicia o tratamento. Né? Tem muitos médicos até que fazem isso na colocação de silicone, né? De procedimentos estéticos. Ele já parcela para a pessoa ir pagando antes, porque geralmente para botar uma prótese, né, de silicone não é barato, né? 20, 30 mil. Então a pessoa já vai pagando lá. Quando ela chega no valor X, ele vai lá, ou já tem gente que até parcela tudo. Né? Quando chega lá nesse valor, ela vai lá e marca a avaliação para poder colocar. Ou já marca direto a cirurgia, enfim. Você pode pegar essa inteligência para levar para a sua clínica. Então, isso também é uma outra possibilidade. Né? Agora, para que você saiba, né, de modo informativo, a inadimplência de boleto ela gira em torno de 5% a 10%. Então, quer dizer, para quem não sabe, isso aqui é mais ou menos a mesma inadimplência que tem o cartão de crédito. Então, quer dizer, às vezes tem estorno, chargeback. Então, isso aqui é mais ou menos a mesma coisa. Então, quando você usa o boleto, se você fizer da forma correta, que é a forma que nós vamos explicar aqui agora, você vai estar na faixa de risco igual do cartão. Né? Então, por isso que é muito aconselhável que você utilize essa forma de pagamento. E como é que você minimiza ainda mais o risco? Primeira coisa, consultando o CPF do seu paciente. Tem diversas plataformas, como o Atlas, que nós usamos aqui, para você consultar o CPF. Aí você consultou, tem uma restrição, calma, olha o que é essa restrição. Né? Porque uma coisa é você ter uma restrição do processo, de um problema judicial, de um carro, de uma casa. Isso aí é uma coisa. Outra coisa é você perceber que a pessoa tem restrição lá de um monte de probleminha. Conta de luz, conta de ar, conta de cartão, conta de não sei o quê, um monte de besteirinha. Aí você já está percebendo que aquela pessoa tem alguma coisa de errada com ela, que ela não é uma boa pagadora. Mas se a pessoa tem um problema lá de grande, aí vale a pena você correr esse risco. Né? Vale a pena porque não é uma coisa recorrente. É diferente de quando é um monte de coisinha, né, picada lá. Então você tem que ter essa inteligência na hora de observar a restrição, qual o motivo da restrição. Segundo ponto, emitir contrato. Você tem que emitir o contrato. Quando você emite o contrato e pede assinatura, inclusive nós utilizamos aqui uma assinatura digital, com uma ferramenta chamada ClickSign, a pessoa vai lá, ela assina digitalmente, pode tirar até uma foto e tal, está tudo lá, aquilo lá tem valor jurídico. Então é um contrato assinado digitalmente que vai ter valor legal para você. Então não é assim, não vou pagar e acabou. Você vai ter lá um contrato assinado. Né? Outro ponto importante, emitir nota fiscal de cada parcela paga. Todo mês a pessoa pagar uma parcela, emite a nota. Pagou uma parcela, emite a nota. Porque isso também vai dar valor legal ao seu contrato e você também vai estar em dia com todos os seus deveres legais e vai evitar muitos problemas lá com o seu imposto de renda. Emitir o boleto e o carnê, ou o carnê, né, com antecedência.
e enviar para a pessoa lá 1, 2 semanas antes. Ela já está disponível para ela. Também vai evitar, né? Aí você pode enviar por e-mail, envia por WhatsApp, todos os meios disponíveis, mas também por e-mail. E-mail sempre tem que ter, porque e-mail que está lá é prova. Né? Então, aquilo lá tem que ter também no e-mail. Mas se a pessoa falar, também quero no WhatsApp, tudo bem. Você manda no e-mail e no WhatsApp. Se ela não tem e-mail, falando, cria um e-mail, então, que eu vou mandar para esse e-mail que você criou, mas também vou mandar para o seu WhatsApp, se você acha mais fácil. Mas tem que ter um e-mail. E, inclusive, lá no CRO, no CFO também, tem modelos de contrato, que você pode pegar lá e vai te ajudar a desenvolver o seu contrato. Porque eu até poderia passar um modelo aqui, mas não é recomendado pelos advogados que eu passe o modelo, porque eu vou estar validando uma coisa que é jurídica. Então, eu não posso, eu não sou advogado. Então, você pode chegar lá, pega o modelo e você pede para o seu advogado consultar esse modelo, edita lá para a sua realidade da sua clínica e pede para ser assinado. Beleza? O que você vai ganhar com isso? Primeira coisa é que você vai criar uma carteira de recebíveis. Você vai ter previsibilidade na sua clínica. Porque imagina, você tem lá X pessoas pagando X reais. Às vezes você tem um custo lá mensal para manter sua clínica de 20, 30 mil reais, por exemplo, e você já tem isso pago, só pela previsibilidade que você vai ter nessa forma de pagamento. Então, por exemplo, se você tem lá 20 mil para receber e tem 15 de despesa fixa, é praticamente certo de que você vai receber o valor da sua despesa fixa. Então, você vai manter a sua cabeça mais tranquila para trabalhar, você não vai ficar com aquele estresse do dia a dia, de ter que pagar um monte de coisa, porque você já vai ter uma previsão de pagamento. Né? Porque não vão ser todos, se tiver uma inadimplência, não vai ser tudo ao mesmo tempo. Vai acontecer com um, pode acontecer com outro, é de 5% a 10%. Então, você vai ter uma previsão maior, beleza? Então, é dessa forma que você consegue aumentar exponencialmente o seu faturamento, facilitando a forma de pagamento, que é um dos grandes impeditivos. Objeções. Como é que você quebra a objeção dos pacientes? Primeira coisa é prever as possíveis objeções. Você provavelmente já teve diversas objeções, como, vou pensar, vou falar com a minha esposa, vou falar com o meu marido, vou pesquisar, tá caro. Isso tudo é objeção. Isso tudo é um motivo que a pessoa dá para o cérebro dela para não fechar o procedimento na hora. É claro que tem pessoas que realmente não tem como fechar na hora. Por exemplo, uma pessoa que não está com dinheiro, mas pode pegar um empréstimo. Né? Ela pode dar um jeito, mas ela só vai tomar essa decisão se você der um motivo plausível. Então você tem que aprender. Você tem que primeiro identificar essas objeções. Entendeu? Então você identificou as objeções. Você montou lá a sua árvore de objeções. Você vai ter que pensar agora, como é que eu posso quebrar essa objeção aqui do tá caro? Como é que eu posso fazer isso? Uma das formas é você compartilhar histórias de sucesso dos seus pacientes, parecidas com esse paciente que foi lá. Uma dessas formas é essa, compartilhar histórias. Isso vai fazer com que ela se conecte, como nós falamos, conexão e confiança. Outra coisa, criar confiança do cliente em você. Então, você pode mostrar lá, como nós falamos, os seus cases de sucesso, né, que são seus pacientes que foram bem-sucedidos. Você pode ser registra lá em foto como é que chegou, como é que saiu, e mostra, né, seus processos internos aí. Então, o procedimento ele vai precisar de mais informações de quem é você, quem é o doutor fulano de tal, né? Por que ele deveria confiar em você? Você pode mostrar, eu estudei no lugar tal, mostrar todo o seu know-how. Eu fiz pós nisso, eu fiz aquilo, eu estudei tantos anos nisso, eu já atendi tantas pessoas. Olha esse caso aqui, como é que a pessoa entrou, como é que a pessoa saiu. Então, inconscientemente, você mostrando isso, você vai estar mostrando a sua capacidade de entregar esse resultado. Você vai estar mostrando a qualidade do seu serviço, né? A pessoa observando toda essa estrutura do seu consultório, ela vai estar mais propensa a fechar um procedimento de alto ticket. Outro ponto muito importante é você assumir a sua responsabilidade com o procedimento, com o resultado do procedimento. Você pode fazer... O que você pode fazer? Eu posso fazer isso, isso, isso. Então, você tem que assumir essa responsabilidade. Fulano, eu te garanto que você vai ficar dessa forma aqui. E se você não ficar,
Eu só vou, vocês não vão pagar mais nada, o valor é esse, e eu me comprometo a entregar para você esse resultado. Então, quando você assume essa responsabilidade, você está passando para o seu paciente toda essa confiança. E isso torna muito mais fácil dele fechar o procedimento com você. E o outro ponto é que você tem uma boa base de leads ao paciente, né, para ter mais sucesso nos seus fechamentos. Então, você tem que ter uma quantidade, como posso falar? Uma quantidade relativa de pessoas. Não adianta você lá ficar esperando cair do céu o paciente da sua clínica. Você tem que pensar, como é que eu posso atrair mais pessoas para cá? Como é que eu posso pegar a carteira de pacientes que eu já tenho e trazê-las aqui? Né? Como é que eu posso entrar em contato? Na nossa aula de gestão nós vamos falar isso. Como é que eu posso atrair essas pessoas que eu já tenho na minha base? Como é que eu posso trazer pacientes que ainda não me conhecem pela internet? Nós vamos falar na aula de marketing digital. Então, tudo isso vai ajudar a você ter mais potenciais fechamentos. E se você tem mais pessoas indo até seu consultório, mais pessoas vão fechar. Agora, se 10 pessoas vão, né, a ideia é que você pelo menos feche 50%, ou seja, feche 5%. Agora, se 1, 2 pessoas só vão, não tem como. Então, você tem que ter uma amostragem mínima. E como é que vai fazer isso? É você fazendo processos internos e também processos de marketing para trazer mais pessoas para dentro da sua clínica, do seu consultório. Beleza? Então, quais são os deveres de casa aqui, de hoje? Primeiro, é você fazer um estudo do que se chama gatilhos mentais. Tudo isso que nós falamos aqui são gatilhos mentais, ou seja, são atalhos de decisão, formas de tornar mais fácil o seu paciente fechar um procedimento com você. Tem um livro chamado Armas da Persuasão que fala muito sobre isso. Você pode procurar depois e estudar ele. Outra coisa, fazer com que o paciente ele se sinta à vontade lá na sua consulta, como nós já falamos. Como? Contando histórias, mostrando casos parecidos, tudo mais. Outro ponto, facilitar a forma de pagamento. Nós falamos aqui hoje. Também é muito importante. Que o paciente ele tem que ter essa confiança e essa previsibilidade de que ele vai conseguir arcar com esse processo, né, com esse procedimento. Aí ele, mesmo que seja um valor alto, ele paga. Por quê? Porque ele está vendo valor na qualidade do seu serviço. Então, isso é muito importante. É um dos grandes segredos das grandes clínicas e dos grandes procedimentos. Um outro ponto importante é você mostrar o que pode acontecer se esse paciente não tomar uma atitude. Que ele vai ficar lá, ele pode falar, vou pensar. Antes dele falar, que vai pensar, você já mostra, fulano, então, o que está acontecendo aqui na sua boca? Está acontecendo isso, isso e isso. Aí você vai mostrar as fotos. Tudo lá em HD, em alta resolução, na sua tela lá de LED, em cima da sua mesa do seu escritório. Aí você vai dar lá o zoom, lá, ó, tá vendo isso aqui? Se você não tratar isso aqui, vai acontecer isso, isso e isso. Ou se você não tratar isso aqui agora, isso pode trazer um custo disso, porque vai ser ocasionado isso. Por exemplo. Então você vai estar mostrando e explicando, está sendo ético. Né? Porque você está mostrando a ele ali. E ele está vendo. Não é história, não é papo furado. Você está mostrando a ele. Então, quer dizer, ele vai se sentir muito mais confiante e vai pensar. O inconsciente dele vai falar, realmente, eu não posso deixar isso para depois. Então, aquela objeção, vou pensar, não tem o que pensar. Está ali, na frente dele. Entendeu? Então, mostra, né? Porque o importante não é só fazer, é você mostrar o que está sendo feito. Beleza? E ele vai ver o que pode. Ele vai pensar, né? Porque você vai estar falando. Pô, se eu não fizer isso aqui agora, se eu não tomar essa atitude, pode acontecer isso, isso, isso. Então você tem que mapear todas as objeções, as 5 maiores objeções que você mais recebe aí na sua clínica, e mapear e já estruturar a sua conversa para já quebrar todas as objeções antes de chegar lá na hora do fechamento. Entendeu? Então é isso. Então você vai levantar todas as necessidades do seu paciente, que é o resumo de tudo isso que nós falamos aqui, e mostrar a ele como é que ele vai conseguir resolver esse problema, essa dor que ele tem, seja física ou seja emocional. Porque pode ser, por exemplo, procedimento estético, pode ser um procedimento já que ele realmente precise, pode ser os dois. Então, quando você tem aquela conversa, antes de ir lá para o equipe, que você vai entender o que realmente ele quer, você vai usar o que ele falou
para dar clareza a ele. Se é uma mulher, por exemplo, ela deixa escapar que ela quer se sentir mais atraente, você tem que colocar essa informação que ela deu, que é o que realmente fez ela ir até lá, e você tem que estruturar a sua conversa para atender esse objetivo e fazer essa pessoa entender que se ela resolver, se ela fizer aquele procedimento, ela vai estar mais perto de atingir aquele objetivo que ela te passou. Né? Isso é um exemplo. Então é isso. Com isso aqui, você vai estar criando o que chamamos de rapport. Né? Vai estar em sintonia com esse seu paciente. E isso vai fazer você aumentar em até 5 vezes. Eu falei 5 vezes, mas eu acho que isso aqui eleva as suas vezes até mais de 10 vezes. Né? Mas se eu falar também isso, parece até uma coisa que é milagrosa demais, né? Que pode não acontecer. Mas realmente acontece. E é isso que as clínicas de sucesso, de alto ticket, fazem. E estou aqui oferecendo para você. E é só você aplicar e comprovar aí na sua clínica se realmente funciona ou não. Aí depois você volta aqui e só posta um vídeo dizendo, pô, obrigado por aquela aula, pelo que você falou. Só isso aí já vou estar satisfeito. Beleza? Então é isso. A aula de hoje. Espero que tenha ajudado a dar clareza, né, a você. Tem dúvida? Joga aqui embaixo, que vai ser um enorme prazer te responder. Beleza? Então, uma ótima semana a todos. E vamos para dentro. Amanhã tem mais. 12h07, estamos aí.